Boa noite. Eu vou apresentar o meu trabalho de avaliação de desempenho, que ele vai focar em algoritmos de modelagem de tópicos de texto e vai ser os nossos sistemas que vão ser avaliados. Falando um pouco sobre a contextualização, a gente tem que essa área de modelagem de tópicos é uma sub-área do processamento de linguagem natural, que é uma área da IA. A área de processamento de linguagem natural, ela vem crescendo bastante e ela é usada para diversas coisas, como tradução automática de texto, análise de sentimentos em redes sociais, recuperação de informação. Então, é uma área que vem crescendo bastante. E nessa área de processamento de linguagem natural, a gente tem a modelagem de tópicos, que ela é usada para extrair temas relevantes para um texto. Então, ela tem como benefício a análise de sentimento, identificação de posicionamento e extração de informações relevantes do usuário. E os algoritmos que a gente vai avaliar aqui, que usam abordagens diferentes, é o LDA e o pseudodocumento. O sistema em teste é toda a parte de modelagem de tópicos, desde a parte de coleta de dados, pré-processamento e aplicação dos modelos de tópicos. E os componentes em teste são os dois algoritmos de análise de textos por tópicos que eu acabei de citar, o LDA e o pseudodocumento. O LDA, ele é o primeiro algoritmo que vai ser comparado e é a forma mais básica de modelagem de tópicos. Ele é a base para muitos outros algoritmos e ele tem um ótimo desempenho com textos longos, porque ele usa uma abordagem bayesiana. E como é que se dá o funcionamento dele? Ele descobre os tópicos capturando a concorrência de padrões de palavras em um documento. Já o segundo algoritmo que a gente vai avaliar é o pseudodocumento. Ele tem um desempenho muito bom para textos curtos, porque ele faz uma autoagregação com textos curtos em pseudodocumentos maiores, que assim ele consegue contornar o problema da espacidade dos dados, que é muito comum em textos curtos. Então, como é que se dá o funcionamento dele? Ele, como eu falei, cria textos longos a partir de textos curtos, gerando textos híbridos para lidar com a espacidade dos dados. Aqui a gente pode ver como esses tópicos eles podem ser visualizados. Aqui a gente tem um exemplo de um modelo que foi o pseudodocumento, que ele gerou 5 tópicos e no geral aqui são as palavras mais importantes. Então a gente tem como exemplo Janja, robô, Lula, Bolsonaro, Deus, milhões. Esse é um exemplo que o pseudodocumento gerou. E qual o objetivo da nossa avaliação de desempenho? É comparar esses dois modelos distintos de análise de texto por tópico para identificar qual apresenta o melhor desempenho com base na carga de trabalho e nos parâmetros, configurações estabelecidas. As métricas que a gente vai utilizar para avaliar esses algoritmos são métricas quantitativas que são usadas para avaliar a qualidade dos tópicos e todas vão avaliar a coerência, mas de maneira diferente. A primeira medida, que é a coerência CV, ela utiliza uma janela móvel que identifica bigramas, ou seja, palavras que aparecem juntas no texto. Ela é uma forma mais abrangente, intuitiva, e ela mede o quão bem aquele grupo de palavras fazem sentido juntas. Ela varia de 0 a 1, sendo mais próximo de 1 uma pontuação alta, que indica que o tópico é consistente, claro e relevante, e se ela for próximo de 0, indica que esse tópico ele é vago e irrelevante. Já a coerência CNPNI, ela é utilizada
para uma abordagem mais específica. Ela calcula a informação mútua normalizada entre pares de palavras e é mais indicado para quando eu quero uma medida menos sensível a ruídos. Os intervalos dela são de 1 a -1. Uns tem uma coerência melhor e -1 tem uma coerência menor. E a última métrica é a coerência UMEX. Ela calcula a coerência dos tópicos usando a probabilidade condicional das palavras dentro dos documentos em que elas aparecem. Ela considera valores negativos, isso é uma coisa bem comum nela, e valores menos negativos indicam que há uma coerência melhor. A carga de trabalho que a gente utilizou foram mensagens de grupos públicos do WhatsApp e do Telegram, em que foi extraída através de um coletor de dados e foi observado que a maioria dos textos eles apresentam um tamanho de 0 a 500 e antes da gente utilizar essa carga de trabalho, foi necessário a gente fazer um pré-processamento para que os algoritmos consigam utilizar esses dados, né? Então, o que a gente fez? A gente fez o processo de tokenização, que é transformar o texto em palavras pequenas, a remoção de stop words, que são palavras irrelevantes que não agregam um texto. Por exemplo, em mensagens no WhatsApp, Telegram, a gente tem muito oi, como você está, bom dia. E essas palavras, elas foram removidas por não apresentarem nenhuma relevância para o contexto, né? Os parâmetros que a gente configurou foi o alfa e o beta. O alfa é utilizado para calcular a probabilidade dos tópicos estarem presentes em cada um dos documentos e ele varia de 0 a 1. Já o beta ele é usado para descrever a probabilidade de uma palavra específica estar presente em um documento, pertencer a cada tópico. E no algoritmo LDA, a gente definiu o alfa igual a 0.9 e o beta 0.03. Já o PTM, a gente definiu o alfa como 1.0 e o beta 0.01. Os fatores que a gente conseguiu elencar são o tamanho do texto, que ele pode ser curto, médio ou longo, o número de tópicos, que varia entre 5, 8 e vai até o 26, o tamanho do corpus, que é o nosso conjunto de texto que alimenta os algoritmos, que ele pode ser entre pequeno, médio ou grande. Já o nível da carga de trabalho, a gente tem que ela varia entre o tipo de mensagem ser de texto ou imagem. O tipo de sentimento da mensagem varia entre positivo, neutro ou negativo. E se é uma mensagem travasap ou não, true ou false. Como justificativa, a gente apresenta que esses algoritmos eles foram escolhidos por apresentar abordagens diferentes, né? O LDA ele utiliza uma abordagem bayesiana que é melhor para algoritmos textos longos e o PTM ele apresenta um melhor desempenho para textos curtos. Como no WhatsApp ou no Telegram, a gente tem uma variação de texto longos, curtos e médios, e apesar de ser a maioria textos curtos, mas ainda assim há uma frequência significativa de textos longos. Então já justifica a escolha da carga de trabalho e também pelo seu contexto, né? A gente consegue extrair muitos dados importantes e relevantes para a gente identificar o que os usuários estão falando nas suas redes sociais, né? Já que muitos se comunicam por ali. E as métricas elas foram escolhidas porque são as mais usadas pela literatura, sempre que alguém quer avaliar de forma quantitativa. São escolhidas essas, são as que são mais escolhidas e é válido considerá-las.
resultado, a gente tem essa tabela que apresenta a maior coerência de cada métrica. Então, por exemplo, no WhatsApp, a coerência CV teve como maior valor 0,49. Já no PTM, pseudodocumento, foi 0,92. O Telegram segue o mesmo padrão, 0,5 para o LDA e PTM 0,90. E assim sucessivamente na CNPI e o MEX. Então, pela essa tabela, a gente consegue ver que o pseudodocumento ele conseguiu alcançar valores maiores e melhores de acordo com as métricas estabelecidas. Ele conseguiu se sobressair no CV, no CNPMI e na UMEX, tanto na carga de trabalho WhatsApp, quanto na carga de trabalho Telegram. Então, a gente, para ver se conseguir de alguma forma afirmar que o pseudodocumento é um algoritmo melhor do que o LDA para esse contexto, a gente vai aplicar o teste T de Student para a carga de trabalho WhatsApp, porque ela apresenta uma distribuição normal. Para a gente ver se a diferença entre as médias é realmente significativa e assim a gente considerar que o modelo pseudodocumento é o melhor. Quando a gente coloca nesse contexto, a gente tem duas variáveis, a t-static e a p-value. A t-static ela vai ser uma régua para medir a diferença entre as duas médias. E a variável p-value vai nos dizer se essa diferença é realmente significativa. Então, a gente pode observar aqui na tabela que para a métrica CV e CNPMI, a diferença deu sim significativa, já para a métrica UMEX não deu significativa a diferença, né? Já para a carga de trabalho WhatsApp, a gente não conseguiu aplicar o teste T de Student porque a carga de trabalho não apresentou uma distribuição normal. Então, a gente aplicou o teste de Wilcox. E como o WhatsApp, o Telegram segue o mesmo padrão. As métricas CV e CNPMI, a gente tem uma diferença significativa, mas para a métrica UMEX a gente não tem essa diferença significativa. Então, fazendo esses testes, a gente consegue ver que o modelo PTM ele foi melhor do que o LDA. E se a gente for comparar e for medir o desempenho dele pelas métricas CV e CNPMI, mas pela métrica UMEX a gente não pode afirmar isso.